Sabe aquele projeto que você diz que vai começar, mas nunca começa? Aquele livro que você diz que vai ler, mas lê 3 páginas e simplesmente para. Aquele modelo de negócio que você tem certeza que vai te dar dinheiro, mas por algum motivo ele nunca sai do papel. E você provavelmente já se diagnosticou. Ah, que eu não tenho foco, eu acho que eu tenho TDAH, minha mente não para. Para de mentir para você mesmo, cara. Você tem foco sim. Se você quiser passar 4 horas rolando a tela do TikTok, você consegue. Se você quiser assistir aquela série e maratonar ela num final de semana só, você também consegue. O seu problema, na verdade, não é falta de foco. O seu sistema de recompensa está completamente destruído. O seu cérebro está literalmente anestesiado. E hoje eu tô aqui para mostrar para você o que você faz na sua própria cabeça para você achar a sua vida tão chata e pesada. E no final desse vídeo eu vou te dar um presente que vai resetar o seu cérebro e fazer você voltar a ter tesão em construir alguma coisa. E você vai entender agora por que tentar trabalhar e se esforçar é a coisa mais idiota que você pode fazer. E para você entender por que trabalhar nos seus sonhos parece uma tortura, primeiro você tem que entender como o seu cérebro mede o que é bom e o que não é bom. O seu cérebro ele funciona basicamente na base de dopamina. É o famoso hormônio do quero mais. E toda vez que você conquista algo, ele libera dopamina. Só que o mundo moderno basicamente hackeou esse hormônio. Rio, TikTok, joguinho, açúcar. E o grande problema é que isso tudo entrega caminhões de dopamina para o seu cérebro sem você ter que fazer nenhum esforço. E é exatamente aí que mora o problema. Agora imagina uma criança que come fast food, açúcar, McDonald's todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. O paladar dessa criança fica literalmente saturado de açúcar. E aí, num determinado dia, você coloca na frente dela um prato com frango, brócolis e um monte de coisa verde. E o que ela vai fazer? Ela vai falar que o gosto é horrível, que ela não consegue mastigar, que ela não vai comer aquilo. E mesmo ela chorando, esperneando, o brócolis, ele é ruim? Não, na verdade não. O brócolis, ele é muito bom. O brócolis é a vida de verdade. O problema é o paladar da criança que está viciado no açúcar. E, cara, o que eu quero te mostrar aqui é que, nesse caso, você é a criança e o seu cérebro está com um paladar extremamente infantil. E provavelmente você passa o dia inteiro se entupindo de açúcar das redes sociais. E quando você senta na frente do computador para colocar aquele projeto para frente, para estudar, para trabalhar, para fazer uma leitura, o seu cérebro literalmente vai cuspir, vai repelir aquilo. E ele vai estar sempre gritando que, pô, isso é chato, isso dói, eu não quero isso. Dê minha dopamina barata de volta. E daí você deve pensar, tá, mas é só eu me esforçar um pouco mais para comer o brócolis, né? E na verdade não. Enquanto o seu paladar estiver viciado em um monte de merda, tudo que for bom para o seu futuro vai ter gosto de lixo. E a ciência chama isso de homeostase. O seu corpo ele sempre está tentando equilibrar tudo. E quando você se entope de dopamina barata, rios, TikTok, enfim, o seu cérebro ele diminui os seus receptores de prazer. Então o seu cérebro ele fica dormente. E é exatamente por isso que nada mais te empolga, velho. Aquele projeto que você tinha certeza que ia dar certo já não te empolga mais. Você acorda cansado, vai trabalhar cansado, volta para casa cansado, dorme cansado e o ciclo se repete dia após dia. E basicamente a sua mente ela solidificou a crença de que tudo que demora tempo, tudo que é a longo prazo é dor. E lembra do que muita gente fala de que o mundo é pó e tudo que está fora de você é somente um reflexo? Se o seu projeto de vida parece uma montanha gigantesca e difícil de escalar, na verdade não é que a montanha ela é grande, é porque as suas pernas mentais atrofiaram no sofá com a dopamina barata. E sabe qual que é o melhor disso? Você não precisa de um cursinho de produtividade nem de um planner colorido. Você precisa, na verdade, de uma lavagem cerebral. Você precisa resetar o seu sistema, meu amigo. E como a gente conserta esse paladar para ele voltar a ter tesão no que de fato vai trazer resultado para a gente significativo, seja financeiramente, seja nos relacionamentos? Como que a gente vai consertar esse paladar? E a resposta é tão simples que o seu cérebro viciado vai tentar convencer de que não é real. Ou de que não funciona, sei lá. E a resposta é o tédio intencional. E cara, deixa eu te falar uma coisa, a maior fobia da nossa geração é o silêncio. Vocês já perceberam isso? Se, sei lá, velho, você vai na padaria, você tá com o telefone, você tá na praia, você tá com o telefone, você tá indo do banheiro cagar, você tá com o telefone, você tá na fila do banco, você também tá com o telefone. As pessoas, elas perderam a capacidade de ficarem 5 minutos sozinhas com elas mesmas. Elas perderam a capacidade de entrar em um estado de autoconexão, um estado de presença de fato. E é aí, meu amigo, que mora o verdadeiro problema. E para resetar essa frequência, fazer esse reset dopaminérgico, o protocolo é extremamente simples e não envolve ficar 10 horas sentado trabalhando, beleza? Confia, confia. Foi o que funcionou muito para mim aqui.
O seu protocolo é sentar numa cadeira no meio do seu quarto e ficar 15 minutos olhando para a parede sem fazer absolutamente nada. Sem música, sem vídeo, sem ninguém te incomodando, beleza? Você vai ficar sozinho sentado no seu quarto olhando para a parede durante 15 minutos. E normalmente nos primeiros 3 minutos você vai achar que está ficando maluco. E o seu cérebro vai implorar a todo custo por aquele açúcar barato que você entrega para ele todos os dias. Sua mão literalmente vai começar a coçar para você pegar o telefone. E parabéns, você está tendo a sua primeira crise de abstinência. E o mais engraçado é que sabe o que acontece lá pelo minuto 10 se você simplesmente resistir a essa dor? A sua mente, ela percebe que os estímulos baratos acabaram. E os seus receptores de dopamina começam a abrir novamente. E a poeira, naturalmente, vai começar a baixar. E depois de, sei lá, uns 15, 20 minutos, quando você estiver simplesmente olhando para a parede sem fazer nada, sentar no computador para ler aquele livro ou abrir aquele projeto que você não termina há 6 meses, vai parecer muito legal, porque você, pô, acabou de ficar 20 minutos olhando para a parede, cara. Se você se aguentou sozinho, sem fazer nada, olhando para a parede por 20 minutos, qualquer outro estímulo que você colocar na sua frente vai ser um estímulo positivo, a sua mente vai liberar dopamina. E nesse ponto, o brócolis de fato vai começar a ter gosto de comida. E você acabou de hackear a sua própria neuroquímica, cara. Você de fato assumiu o controle. Isso que eu te ensinei agora é uma técnica que de fato ela funciona muito e funcionou muito pra mim. E ela vai te devolver o controle daquele dia que, velho, eu não tô querendo fazer nada, não consigo sentar pra ler. Velho, senta 15 minutos de frente pra parede, fica lá tranquilo, sem música, sem estímulos externos. E que quando você começar a executar tal tarefa que você tem para executar, aquilo vai parecer maravilhoso, velho. Então é uma coisa para você fazer todos os dias. E sabe qual que é a realidade? Também não adianta você fazer isso uma ou duas vezes na sua semana e depois simplesmente voltar para a mesma rotina que você estava antes, velho. É quase a mesma coisa que escovar o dente comendo biscoito. Você tá literalmente enxugando gelo. E se você já cansou, velho, de se arrastar pela vida, de ser o cara que tem as melhores ideias, mas nunca executa nada, o que você precisa é de uma lavagem cerebral completa. Você precisa transmutar e trocar completamente a sua autoimagem, a forma com que você se enxerga. O seu eu viciado em dopamina é o que eles chamam de anão psicológico. E para esse anão psicológico ir embora da sua cabeça, você precisa matar ele, meu amigo. Então, o que eu tô te falando é, você precisa matar o seu eu antigo e criar uma nova identidade. E é por isso que eu criei o protocolo Neurohacker, beleza? Então, lá dentro não tem diquinha e gratiluz, não vou ficar falando para você parar na frente do espelho e ficar falando palavras de afirmação igual um idiota. Lá é transmutação de identidade de verdade. São 7 passos fundamentados em neurociência para você parar de ficar olhando as coisas acontecerem e de fato fazer alguma coisa com isso. De fato é fazer a realidade te obedecer. E o link está aí no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse em entender mais sobre o tema e parar de procrastinar de uma vez por todas. Usem a dica da parede, que ela é muito boa. E é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto.